Recordando, e para mim isso é fundamental, que toda experiência de fé deve ser sempre inaugurada pela certeza do amor de Deus por nós. É assim que nós nos tornamos religiosos um dia. Não é quando começamos a frequentar a igreja, não. É quando nós começamos a frequentar esta convicção, a certeza de que Deus nos ama. E aliás, nós podemos passar uma vida inteira frequentando a igreja sem frequentar essa convicção. E na verdade o que nos transforma, o que nos modifica, são as convicções que nós frequentamos. Não basta eu colocar o meu corpo num rito religioso se eu não coloco as minhas convicções na dinâmica desta vida religiosa. E eu particularmente penso que é o primeiro gesto evangelizador que nós podemos fazer na vida dos nossos filhos. Educá-los para acreditar num Deus amor. E é tanto desafio que se coloca diante de nós para que isso aconteça. Primeiro, porque nós precisamos abrir mão do amor, muitas vezes machucado pelo pecado, que nós queremos oferecer ao outro. Ah, padre, mas o amor de Deus não tem nada a ver com o meu amor. Tem sim. Porque é a partir do meu amor que meu filho faz a experiência de conhecer o amor de Deus. E é por isso que nós precisamos tomar muito cuidado para que a gente não estrague a experiência de Deus com o outro, ou do outro com Deus. Muitas vezes nós vamos apresentar Deus ao outro e nós apresentamos a partir do Deus machucado que nós temos dentro de nós. Isso é, da imagem distorcida que nós temos dele. A gente precisa cavar no mais profundo de nós para a gente ter acesso a esse Deus que está livre de todos os excessos que nós colocamos sobre ele. Ou até mesmo dos fardos. Acreditar que Deus nos ama requer uma faxina espiritual diária. Quando eu falo faxina espiritual, minha gente, eu estou falando de faxina psíquica, emocional. Não podemos falar de vida religiosa, vida espiritual, sem falar de vida psíquica, emocional. Se eu quero ser um homem de Deus, e que isso não soe como hipocrisia, eu preciso recrutar todos os meus recursos humanos, tudo aquilo que me faz ser quem eu sou. É sendo homem que eu posso ser divino. É você sendo mulher que você pode ser divina. Só que essa experiência, ela só é possível quando nós começamos a alimentar esta convicção de que Deus nos ama. E que é a partir desse amor que eu vou ter condições de conviver com as minhas fragilidades, com as minhas fraquezas, com os meus deslizes. Tudo depende do Deus que me apresentam. E é por isso que nós precisamos estar muito convertidos, verdadeiramente convertidos, para começarmos uma família. Porque senão eu causo um estrago terrível na vida do meu filho. Se eu ainda não conheço esse Deus amor, é bem provável que meu filho também seja vítima das compreensões equivocadas que eu tive de Deus. Quantas vezes eu vejo pais estragando a vida espiritual de seus filhos assim, ensinando-os um Deus absolutamente mesquinho, pior do que nós às vezes. Às vezes eu vejo algumas formulações do sagrado, alguns discursos religiosos sendo ensinados, em que aquele Deus que está sendo pregado lá naquele discurso é muito pior do que nós. Um Deus que se vinga, um Deus que deixa de fazer o bem porque não lhe foi oferecido nada, sabe? Essa lógica, ela coloca Deus como um mercador, como um comerciante absolutamente mesquinho, que tem na sua cadernetinha todas as dívidas que nós temos com Ele. Não é definitivamente o Deus que Jesus nos apresentou. Mas por que nós continuamos ensinando esse Deus marcado por aquilo que é mesquinho aos nossos filhos? Um Deus que gosta de quantidade? Um Deus que quer saber quantas vezes fomos, deixamos de fazer? Quantas vezes rezamos, quantas vezes deixamos de rezar? Ah, padre, mas então o senhor está relativizando o quanto nós fazemos? Não. Eu apenas estou lhe chamando a atenção para dar um passo anterior a esse julgamento que muitas vezes nós fazemos. Vamos pensar a quantia das coisas numa associação
àquilo que a quantia pode fazer em nós. Aí é justo, aí é honesto. O número de vezes que vou à igreja, se esse número de vezes passa pela minha compreensão, pela minha consciência, de que ali eu possa fazer a experiência de um Deus verdadeiro, aí sim esse número de vezes conta. Agora, se não há essa consciência, se é apenas uma repetição vazia, Deus não tem nem condições de acontecer em mim, que é aqui na minha cabeça. Muitas vezes nós temos a experiência, né? Eu preciso ter um coração convertido. Tá bom, o coração tem todo um significado dentro da nossa cultura, de ser ele o centro das emoções, mas a ciência já nos ensinou que não. Nós estamos falando de um lado do cérebro, onde estão todas as conexões das nossas emoções são processadas. Mas é na cabeça que nós somos gente, que nós modificamos, que nós pensamos os valores que nos movem, que nós tomamos decisões, que nós optamos por mudar, por abandonar papéis que nos dificultam ser quem somos, por abandonar atitudes que muitas vezes são injustas, que prejudicam pessoas. É disso que nós estamos falando, de um entrar na igreja que permite Deus entrar em nós. Eu até acho interessante porque quando eu mergulho no mistério de Jesus e tudo aquilo que Ele me propõe, e de todas as libertações que Ele me faz, uma delas é a própria relação minha com o templo. Eu não vou à igreja porque acho que Deus está lá. Eu tenho a compreensão, e isso é Jesus que já me disse a partir da samaritana, que Deus está no coração de cada um de nós, é em espírito e verdade que nós o encontramos. Mas então para que eu saio da minha casa para ir à igreja se eu posso encontrar esse Deus que está em mim? É simples. Eu saio da minha casa para viver um ritual que me facilita entrar dentro de mim e encontrar o Deus que está aqui. Mas então, se eu posso criar dentro da minha casa a ambiência favorável para estar em contato com esse Deus, o mesmo que acontece lá dentro da igreja pode acontecer comigo dentro de casa, com exceção da Eucaristia e os sacramentos. Aí isso sim, eu preciso estar lá, porque eu preciso dos ministros, eu preciso da comunidade, e isso é absolutamente necessário para a minha fé como cristão. Eu estou falando como cristão católico. Mas eu, para encontrar Deus, eu preciso criar a ambiência necessária. O silêncio, para quem precisa do silêncio. A concentração, que é absolutamente necessária para a gente voltar os olhos para dentro de nós mesmos. Às vezes uma música, às vezes um texto. O fato é que nós precisamos entrar em contato com este Deus que está em nós. Olha que interessante. Eu dou passos na direção de um lugar para, na verdade, dar passo na direção de mim. Preciso estar em mim. Preciso mergulhar em mim. E mergulhando em mim, eu encontro esse Deus, que geralmente não aceita máscaras. O outro pode até me dar um Deus com máscaras. As máscaras que ele coloca nele. De seus interesses. Quantas vezes nós temos Deus sendo anunciado pelo dinheiro? Quantos líderes religiosos utilizando da religião para poder, única e exclusivamente, arrancar dinheiro do povo? Não estou falando disso. Essa máscara nós não queremos. Nós acreditamos no discurso religioso que nos liberta de tudo isso e que nos dá acesso a Deus. Foi o que Jesus fez. Jesus quebrou todas as regras do templo. Vamos olhar para o Evangelho. Aquele povo que tinha que comprar o melhor cordeiro sem defeito, custava caríssimo. Os animais defeituosos eram mais baratos. Mas os sacerdotes naquela época diziam que o animal com defeito não tinha o mesmo efeito diante de Deus. Tinha que sacrificar para expiar os pecados o animal que fosse perfeito. Gente, olha o poder econômico atrás desse interesse. Olha o absurdo sendo feito. Por isso que Jesus deu uma chicoteada boa naquele templo. Não teve medo de sair derrubando tudo. Foi, Cristo? Boa noite. Não teve medo de derrubar tudo.
Porque ele não precisava ele não deveria derrubar somente as mesas onde aquele disparate era cometido, mas era derrubar aquela mentalidade. Parem de enganar as pessoas, parem de colocar obstáculos que atendem aos seus interesses financeiros para que essas pessoas tenham acesso a Deus. O meu Pai quer encontrar a todos, de maneira especial os pobres, os que não têm dinheiro para comprar esse animal para ser sacrificado lá no altar. O sacrifício que o meu Pai quer é o coração contrito, é a caridade, é o amor ao outro. O sacrifício que meu Pai quer é o que faz o coração ser diferente. Não é sacrificar um cordeiro naquela mesa que vai mudar a minha vida. Tá certo, minha gente? Um simbolismo. Ah, mas se não há uma conexão entre aquilo e a minha vida, hoje, graças a Deus, nós não temos mais o sacrifício dos animais. Não queremos isso é até cruel. O sacrifício é o cordeiro. Jesus assume o papel. Não precisamos mais sacrificar os animais, porque Jesus já deu a sua vida por nós. O sacrifício da cruz continua se desdobrando, nem coube no tempo. Tamanha grandiosidade dele. Eu ainda me aproximo deste templo para receber as gotas deste sangue, que não é dolorismo, que não é vitimismo. Também preciso reinterpretar a própria morte de Jesus. Jesus morreu porque enfrentou aqueles que estavam a serviço desse contexto religioso que enganava todo mundo. Foram poderes políticos, foram poderes também religiosos que causaram a morte de Jesus. Então tudo isso aconteceu para a gente continuar oferecendo aos nossos filhos uma visão distorcida de Deus. Não é justo. Precisamos apresentar aos nossos filhos o Deus que Jesus manifesta para nós. Um Deus que põe a mesa para os doentes. Um Deus que faz a festa para os miseráveis. Um Deus que não tem medo dos pecadores. Porque é com eles, é neles que ele precisa agir. A reformulação de um Deus, amor, misericórdia. E quando eu digo amor e misericórdia, não é que fica passando a mão na cabecinha da gente o tempo todo para a gente poder errar à vontade, sabe? E ter uma vida absolutamente sem regras. Não é isso, não. Quem é pai, quem é mãe, sabe exatamente entender o que eu estou dizendo. Porque em algum momento da vida precisa entender o amor exigente. Sabe muito bem que o amor, o verdadeiro amor, é aquele que diz sim, mas é também aquele que diz não. Que o verdadeiro amor é aquele que põe regras. Outro dia mesmo, eu vi um filho, uma criancinha de uns 4, 5 anos, fazendo um escândalo com a mãe. E eu comecei a prestar atenção na cena. No primeiro momento, a vontade que eu tinha de ir lá e de resolver o negócio. Eu não tinha nada com o negócio, mas aquilo me irritou. O desrespeito da criança com a mãe. E a mãe tentando contornar aquilo, mas sem pulso forte. Eu fiquei pensando, nunca mais vou ver aquela cena, porque são pessoas, eram até estrangeiros, eu vi lá em Portugal e nunca mais, certamente nunca mais vou ter a oportunidade de vê-los. Mas eu fiquei pensando, por que tantas vezes nós temos dificuldade de viver a correção amorosa, que é aquela que coloca limites, sem precisar ser agressivo? Nós desaprendemos. Ou nós gritamos demais com os nossos filhos e eles gritam o dobro com a gente, ou a gente deixa para lá. Parece que nós não sabemos o meio termo do amor, que é o estabelecer um embate. Olha, senta aqui, não é assim que vive, não é assim que se faz. Eu sou a sua mãe e você vai me respeitar, sim, porque enquanto você estiver fora das condições de decidir por você, quem decide sou eu. Podemos até negociar algumas coisas, mas terão de passar sempre pelo crivo do meu discernimento, porque eu sou a sua mãe. Isso é amor. E ensinar um Deus amor é também ensinar um Deus que nos chama a sós e que nos diz o que nós precisamos ouvir, que coloca nos limites,
Porque também não podemos ser adeptos de um Deus misericórdia, que vai sempre, sempre, sempre passar a mão na cabeça de tudo aquilo que nós fazemos de errado. Isso não é amor. O amor comporta a justiça. Comporta a justiça. Tem uma parte aqui no Salmo, que por acaso eu até abri a Bíblia, procurando uma passagem para começar o programa, e caiu aqui. Senhor, é o Salmo 40. Senhor, não me recuses tua misericórdia. Tua fidelidade e tua graça me protegem sempre, pois me rodeiam males sem número. Minhas culpas me oprimem e não posso mais ver. São mais que os cabelos da minha cabeça, meu coração desfalece. Digna-te, Senhor, livrar-me. Vem depressa, vem em meu auxílio. Olha que interessante. Não me recuses a tua misericórdia, isso. Eu quero viver sempre debaixo da certeza de que teu amor é misericordioso, isso é, teu amor sente comigo. Ter a certeza da tua fidelidade, da tua graça, que são os instrumentos da minha proteção. Pois me rodeiam males sem número. Gente, esses males que nos rodeiam são as próprias situações da vida. Eu corro um risco diário de me perder dessa certeza do amor de Deus por situações e por mentalidades que me afastam disso. Eu posso deixar de ser cristão e continuar frequentando a missa. Se eu me desprendo da certeza de que Deus é misericórdia, de que Deus é amor, e que Ele me resgata diariamente, me corrigindo e também me colocando no colo, eu me debando para uma outra forma de cristianismo que não tem nenhuma ligação mais com Jesus. Sabe? Um pseudo, uma falsa compreensão cristã. Às vezes eu vejo o cristianismo, em alguns lugares, em algumas pessoas, o paganismo retornando. Simpatia. Você sabia que simpatia não é nada mais, nada menos do que uma forma pagã, que foi muitas vezes assumida pelo cristianismo como algo natural? Não, isso é rito pagão. Não tem nada a ver. Ou até mesmo as promessas que algumas pessoas religiosamente fazem marcadas pelo paganismo, mercantilismo entre elas e Deus. Esquecem que Deus é amor. Esquece que Deus é misericórdia, que Deus não é mesquinho igual nós, que não temos que ficar negociando com Ele graças. Graça diz tudo, não preciso pagar por isso. Agora, preciso responder. É uma questão de delicadeza e educação. Eu reconheço que Deus me deu, não paguei para ter. Então eu agora sou delicado com aquele que me deu. Eu sou educado com aquele que me deu. Eu não pago, mas agradeço. A graça se retribui com a gratidão. E o que é a gratidão? A oportunidade que eu tenho de colocar à disposição de outras pessoas que não foram agraciadas da mesma forma que eu, porque são diferentes de mim, foram agraciadas com outras coisas que eu não tenho. Então elas me agraciam com aquilo que é delas. Então eu, de forma gratuita, graciosa, generosa, vou começar a devolver aquilo que Deus me deu e que só é dele em mim. Aí sim nós estamos falando de um Deus generoso, de um Deus amoroso, de um Deus misericordioso que nos faz ser também. E é tão interessante, minha gente, quando nós encontramos pessoas que já são capazes de entender a religião assim. Não pedem nada a Deus, vivem para agradecer, porque aquilo que já lhe foi dado é o suficiente para ela poder se virar na vida. Eu particularmente penso que se nós formos honestos, nós não temos necessidade de pedir mais nada a Deus. Primeiro porque Ele sabe o que nós precisamos. E muitas vezes o que nós precisamos não acontece, ou porque não está na hora, ou porque nós ainda não fizemos a nossa parte para que aquilo acontecesse. Então não adianta você ficar julgando, gritando no ouvido de Deus para que Ele venha fazer o que talvez ainda não seja a hora, ou aquilo que ainda falta a sua parte ser feita.
Isso é tão bonito porque causa em nós uma tranquilidade, uma serenidade, sabe? Eu tenho desfrutado muito isso nos últimos anos. Confesso do fundo do meu coração, eu tenho muitas ansiedades. Eu sou uma pessoa ansiosa porque eu trabalho muito. Mas eu não tenho ansiedades em relação àquilo que Deus vai fazer por mim, comigo, na parceria que nós temos. Não tenho. Como é que serão os projetos deste ano? Não sei. Vai ter uma chuva daqui a pouco. Choverá outra oportunidade. Choverá outra oportunidade. E assim nós vamos assumindo uma espontaneidade, uma naturalidade. A gente vai retirando essa ansiedade, que às vezes as pessoas estão tão pesadas, tão necessitadas de saberem como será, como vai acontecer. E fica azucrinando Deus. A oração delas é sempre uma azucrinação no ouvido de Deus. Perde a oportunidade, essas pessoas perdem a oportunidade de estar com Deus como um amigo. Que não tem nada pior, minha gente, do que a gente tem amigo que só se aproxima de nós para pedir as coisas. Coisinha chata. Não é? Às vezes nunca aparece, aí manda um WhatsApp. Oi, tudo bem? Eu já sei. Digitando. Eu sei que o digitando vai ser. Aí vem. É aniversário da minha avó, será que você podia mandar um vídeo para ela? Eu sei que isso é chato. A pessoa fica 1 ano sem falar com você. Mas na hora que ela lembra que ela precisa. Deus às vezes é interpretado assim. O exemplo do vídeo é brincadeira, né? Estou falando quando você experimenta isso, eu nem preciso ficar te explicando, não. Você sabe muito bem como é ruim estabelecer ou ter uma pessoa que só lhe procura quando precisa. Não fica gratuita, gente. A amizade não amadurece. Com Deus acontece a mesmíssima coisa. Muitas vezes nós não avançamos na relação com Ele, porque nós só o procuramos porque precisamos pedir. É aquela velha, nossa, eu estou precisando rezar. Essa frase nunca deveria sair na boca de um verdadeiro cristão. Nós não estamos precisando rezar. Nós deveríamos rezar naturalmente. Não deveria ser sabe, um fato ocasional, não. Vida cristã, vida espiritual, é a vida de todo dia, de toda hora, de nós sorvermos este Deus que está aqui neste estúdio, que está aqui nessa música, que está aqui nas pessoas que trabalham, que está aqui nas pessoas, nos bastidores que a gente nem enxerga. Isso é vida espiritual. Cada um fazendo bem o seu papel, desenvolvendo bem a sua função. Isso é ser cristão. É a gente trabalhar com honestidade, é a gente trabalhar com dignidade, é a gente dar ao outro. Ainda agora eu estava dizendo, voltei de Portugal e eu fiquei impressionado com a penetração da Canção Nova no meio dos portugueses. Como a Canção Nova tem ajudado a reconstruir no coração de tantas pessoas que foram estragadas por discursos religiosos, muitas vezes feitos pelos pais, na maior ingenuidade, sem saber que estavam estragando os seus filhos. Homens e mulheres de 60, 70, 80 anos, tendo a feliz oportunidade de redescobrirem Deus de um jeito certo. Como? Através da Canção Nova. E você vai dizer que essas pessoas não participaram dessa evangelização? Nunca. Quando chego ao coração de tanta gente através deste programa, eu estou amparado por muita gente aqui. Então, o Deus que acontece através deste programa, não é somente através deste microfone, não é somente através do Christian, não, é toda uma equipe técnica que está cuidando de nós. Se um deles não estiver na mesma consonância, se um deles estiver aqui com o coração pesado, ele deixa de participar do projeto. Então, não tem de dizer, estou precisando rezar. Não, a oração deve ser para nós. A gente tem que compreender a oração a partir da necessidade que nós temos de amar e ser amados. Eu preciso de amigos. Eu preciso de pessoas onde eu me sinta amado. Isso é rezar. A minha relação com Deus passa pela mesma regra. Ali, o Salmo, que diz de maneira tão bonita: Senhor, me proteja com a sua misericórdia.
É esse Deus que nós precisamos entender. Não um Deus que vende graças, que cobra o dízimo para poder nos dar algum benefício, não. É um Deus amoroso, que não se cansa de bater à porta do nosso coração e da nossa vida para poder torná-la muito melhor, para participar intensamente da nossa história. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual.